Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre polaridade de ligação em molécula, interações intermoleculares e propriedades gerais dos compostos, certo? Então, eu vou começar primeiro então para falar de polaridade de ligação em molécula. E aí a primeira pergunta é, por que saber se uma molécula é polar ou não? A gente precisa saber isso porque certas propriedades, como por exemplo a solubilidade, ela pode ser explicada pela polaridade, tá? E o que é o tal do polo? É a região com acúmulo de carga elétrica. Então, a gente pode ter numa molécula um polo negativo, onde eu terei um acúmulo de cargas negativas, e obviamente o polo positivo, onde eu terei um acúmulo de cargas positivas. Nós vimos basicamente dois tipos de ligações, que são as ligações iônicas e a ligação covalente. Dentro da ligação iônica, lembrando que sempre a ligação iônica, por ela ser formada sempre por cátions, que têm cargas positivas, e ânions, que têm cargas negativas, eu posso concluir, então, que toda ligação iônica ela é polar, justamente porque ela já tem essa diferenciação aqui de cargas, tá? Agora, já nas ligações covalentes, elas podem ser polares ou apolares. Para eu determinar se uma ligação é polar ou não, primeiro eu tenho que conhecer a eletronegatividade dos átomos que estão formando essa ligação, tá? Então, o que seria a eletronegatividade? Vamos ler aqui. É a tendência de um átomo em atrair os elétrons compartilhados numa ligação química. E todos os elementos da tabela periódica, eles possuem um certo valor para essa eletronegatividade, só que estes elementos que estão aqui, eles são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Para você ter uma ideia de valores, o flúor, que é o elemento mais eletronegativo, ele tem um valor de eletronegatividade em torno de 4, tá? Daí o oxigênio, esse valor é um pouquinho menor, e assim por diante, esse valor aqui cai um pouquinho, tá? Mas esses elementos são os mais eletronegativos. Então, o que isso significa? Que quando esses elementos estão envolvidos em uma ligação química, eles atraem com muita força os elétrons que estão participando aí da ligação, certo? Então, vamos lá, vamos usar então o conceito da eletronegatividade para explicar a polaridade de ligação. Bom, quando eu tenho uma ligação química, prestem bastante atenção aqui no meu cursor, tá? Quando eu tenho uma ligação química feita entre dois átomos iguais, vocês concordam comigo que a eletronegatividade deles será a mesma. Então, nenhum átomo aqui vai atrair com mais força os elétrons para perto de si. Os elétrons, então, eles estarão aqui sendo divididos de maneira igual entre os dois elementos. Nesse caso, eu digo que essa ligação ela é apolar, tá? Aqui, ó, o cloro também, eu tenho isso aqui, é o gás cloro, ele é formado, a molécula é formada pela ligação de dois átomos de cloro. Esse cloro puxa os elétrons com uma força, mas esse cloro puxa os elétrons com a mesma força. Então, essa ligação entre eles, ela é apolar. Aí você pode me perguntar, nossa, mas mesmo se fosse o flúor? Sim, mesmo se fosse o flúor. Por exemplo, o flúor, a substância flúor, que é utilizada, por exemplo, em pastas de dente, ela é a F2. Imagina aqui, então, que fossem dois átomos de flúor ligados. Mas a força com que um flúor puxa de um lado é a mesma força que um flúor vai puxar do outro lado. Então, as cargas estarão distribuídas de forma igual, aí não terá, então a ligação será apolar. Agora, se você tiver dois átomos diferentes, como é o caso aqui do ácido clorídrico, essa ligação aqui já será polar, tá? Por quê? Então, vamos supor, se você pegar o cloro, lá naquela série, eu vou voltar um pouquinho aqui, naquela série, o cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio.
Então, o cloro vai puxar com mais força os elétrons para próximo dele. Os elétrons, então, ficarão mais tempo rodando aqui perto do cloro do que em vez aqui perto do hidrogênio. Ou seja, a densidade de elétrons aqui perto do cloro, ela é maior. Como o elétron tem carga negativa, então a gente diz que esse lado da molécula terá um acúmulo de cargas negativas. Por outro lado, este lado da molécula, então, ficará mais positivo, tá? E aí, você, inclusive, pode classificar, dentro, né, de ligações polares, qual ligação é mais polar do que outra. Por exemplo, vou voltar na série aqui. Compara o HCl, que é o ácido clorídrico, com o HF, que é o ácido fluorídrico. Quem é mais eletronegativo? O cloro ou o flúor? É o flúor, certo? Então, a ligação entre o H e o F é mais polar ainda do que a ligação entre o H e o Cl. Todo mundo entendeu isso? Ótimo, vamos continuar. Agora eu vou falar de polaridade de moléculas, porque até agora a gente analisou só as ligações, tá? Mas aí eu vou usar também esse conceito para agora analisar a molécula de uma forma geral, tá? Porque as moléculas também são divididas em moléculas polares ou apolares. Para isso, o que eu posso fazer? Eu posso desenhar vetores, né, que são como se fossem setas, em cima das ligações de uma molécula, e aí depois eu vou analisar, tá, o momento dipolar resultante. Em outras palavras, a soma dos vetores associados nessa ligação, e aí eu vou analisar. Bom, se essa soma vetorial for igual a zero, a molécula será apolar. Se essa soma vetorial for diferente de zero, a molécula ela será polar. Calma, eu vou ensinar como a gente vai fazer isso, tá? Então, você precisa, para te ajudar, lembrar um pouco da escala de eletronegatividade, que é a geometria da molécula, que nós já vimos nas aulas anteriores. Vamos aqui. Como é que eu vou fazer, então? Por exemplo, vamos analisar aqui a molécula de ácido clorídrico de fórmula molecular HCl. Aqui é só uma representação de esferas, como vocês também já viram, tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou desenhar a geometria da molécula. Nesse caso, como é só uma molécula diatômica, a geometria dela é linear, tá? Então, eu só tenho essa ligação aqui, só tenho uma ligação. Então, eu vou desenhar uma seta que represente essa ligação, que está sendo feita aqui. Por que essa seta ela vai na direção do cloro? Porque entre o hidrogênio e o cloro é o mais eletronegativo. Então, a seta, né, o vetor, ele vai na direção sempre do mais eletronegativo. Daí você analisa aqui no final. Sabe o que é bom para ajudar vocês a pensarem? Pensa como se fosse um cabo de guerra. Aqui só tem pessoas puxando nesse sentido, né? Daqui, da esquerda para a direita. Então, se você pensasse no final, essa molécula ela teria um certo movimento, certo? Então, a resultante vetorial aqui, ela é diferente de zero aqui. No final, eu chego à conclusão de que a molécula é polar. Outro exemplo, CO2. Representação de esfera. Aqui, então, eu faço primeiro as ligações entre elas, como vocês já aprenderam, né, na ligação covalente. Aí, agora, eu vou desenhar os vetores. Então, aqui eu tenho um vetor para cada ligação. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla, eu vou fazer um vetor aqui. Desse outro lado, eu tenho outra ligação, eu também faço um vetor aqui. Esse vetor aqui, ele vai na direção do oxigênio ou do carbono? Vai na direção do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. A mesma coisa deste lado. O vetor vai na direção do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Agora, pensa comigo. Eu tenho uma força agindo nessa direção e uma força agindo na direção oposta. E o ângulo aqui é 180, tá? Concorda comigo que se fosse aquela historinha lá do cabo de guerra que eu falei para vocês,
ninguém iria vencer aqui? A molécula iria ficar bem paradinha no lugar? Então, a soma vetorial aqui seria igual a zero, o que me diz então que a molécula ela é apolar. Próximo exemplo, água, representação de esfera. Aí aqui eu faço as ligações entre os átomos, lembrando que a molécula de água ela é angular. Vamos representar os vetores. São duas ligações, dois vetores, que vão na direção do oxigênio, por ele ser mais eletronegativo. Se você pensar aqui, então, um pessoal puxando nessa direção e um pessoal puxando nessa direção, concorda comigo que a resultante dessa molécula seria ela se movimentar para a vetorial aqui é diferente de zero, e essa molécula, então, é polar. Último exemplo aqui, amônia, aqui representação de esferas, a ligação que eu faço entre os átomos, essa molécula aqui, ela tem uma geometria pirâmide trigonal, eu faço a representação dos vetores que vão na direção do nitrogênio por ele ser mais eletronegativo, eu vejo que essas forças aqui dão diferente de zero, então a molécula também é. Vocês podem então analisar algumas moléculas que vocês têm aí, tá? Para dizer se elas são polares ou apolares. Continuando, então agora nós vamos estudar interações intermoleculares. Por quê? Porque grande parte das propriedades físicas das substâncias, como por exemplo o ponto de fusão e o ponto de ebulição, elas são controladas justamente pela intensidade dessas interações intermoleculares. Cuidado para não confundir o termo intermolecular com intramolecular. Tá? O que eu chamo de intramolecular, as interações intramoleculares, nada mais são do que as próprias ligações. Por exemplo, aqui a ligação covalente que está sendo mostrada aqui. Essas interações elas são bem fortes. O que a gente está estudando hoje é a interação intermolecular, que é entre moléculas, tá ok? Dentre as interações intermoleculares, nós temos aqui algumas, né, que, por exemplo, aqui a forças de polo, íon de polo, dispersão de London e ligação de hidrogênio, que em conjunto podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Nós vamos ver cada uma agora. A primeira delas é a força íon de polo. Em primeiro lugar, eu queria só deixar claro o que eu quero dizer com a palavra dipolo. Nós não acabamos de aprender que existem. Se elas são polares, é porque elas têm um lado da molécula que é mais negativo, né, digamos assim, que é principalmente do lado ali onde está o elemento mais eletronegativo da molécula, que é um pouco mais positivo. Como ela tem esses dois polos, então eu posso me referir a essas moléculas polares pela palavra dipolo. Tudo bem? Íon é íon mesmo que nós já aprendemos. Então, existe uma força de interação chamada força íon dipolo. Onde que ela vai existir? Então, ela existe entre um íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula que seja polar. Então, por exemplo, quando você joga NaCl em água, NaCl, que é um sal, você joga em água, ele vai dissolver, certo? Por que ele dissolve? Porque daí a água, que é polar, eu estou representando aqui por essa representação aqui, ela começa a interagir com os íons, e aí ela faz o seguinte, o Na, o sódio, que é um cátion e ele tem carga positiva aqui, vai interagir pelo lado negativo da molécula de água, que é o oxigênio. Já quando eu tenho o cloreto, que é o ânion, a molécula de água que vai interagir com ela vira de lado e interage pelo lado do hidrogênio, que é o lado mais positivo. Tá? Então, essa é a interação íon-dipolo. Próxima. Agora são as forças dipolo-dipolo. O que eu falei mesmo que é um dipolo? Não é uma molécula polar? Então, são as interações. Essa força dipolo-dipolo é uma força que aparece entre as moléculas que são polares, tá? Então, tá aqui. Essa aqui está querendo dizer, né, que uma molécula polar, ela vai ter um lado que é mais negativo e um lado que vai ser mais positivo. Quando uma outra molécula se aproxima dela,
ela vai arrumar a orientação de modo que as cargas opostas aqui interajam, certo? Um exemplo só aqui, que aconteceria isso, é se você tivesse um local onde tivessem moléculas de SO2 interagindo, tá? Próximo tipo de interação é a dispersão, ou em alguns livros você pode achar como dipolo induzido. Onde em que aparecem essas interações? Aparecer entre as moléculas que são apolares, tá? Quem acabou descobrindo isso foi Fritz London. E ele estudou, né, essas moléculas e ele viu o seguinte, que a movimentação a gente sabe, né? Então, o que acaba acontecendo? A movimentação de elétrons de uma molécula que é apolar, ela acaba induzindo outro átomo a também, digamos assim, a arrumar a movimentação de elétrons dela, para ajustar, tá? De modo que fique um negócio aqui ajustado entre os dois. Esse tipo de interação, ele só aparece quando essas moléculas elas estão próximas, tá? E é só entre as moléculas, como eu já disse, entre as moléculas apolares. Um exemplo, então, é entre os átomos de oxigênio. A última interação que nós vamos ver, que é muito importante que vocês entendam, porque vocês ainda verão muito ela daqui para frente, é a ligação de hidrogênio. Alguns livros falam que é a ponte de hidrogênio. Qual é a condição que tem que ter para que haja esse tipo de interação? Número 1, a molécula tem que ser polar. E número 2, dentro da molécula você tem que ter um hidrogênio que esteja ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Por que esses três? Porque não sei se vocês se lembram, mas esses três são os elementos mais eletronegativos que eu apresentei naquela série anteriormente, tá? Então, daí o que vai acontecer? Um exemplo clássico aqui que nós temos é na molécula de água. Eu tenho uma molécula de água aqui, como vocês podem ver. Ela é polar, né? Lembrando que o oxigênio é o lado mais negativo e os hidrogênios são os lados mais positivos. Daí, quando eu tenho uma outra molécula de água que se aproxima dessa daqui, ela vai interagir pela ligação de hidrogênio, porque além de ser polar, ela tem um hidrogênio ligado a O, nesse caso, tá? Então, aqui, nesses pontilhados aqui, é que está representando a interação do tipo ligação de hidrogênio. As linhas cheias, elas representam as próprias ligações covalentes, tá? Só para vocês perceberem aqui a diferença. Outro exemplo que nós temos é a amônia. Amônia NH3. Eu tenho, então, aqui uma molécula de amônia. O nitrogênio é ao lado mais negativo, certo? Então, ele vai interagir com uma outra molécula de amônia pelo hidrogênio, porque aqui é o lado mais positivo dessa molécula, tá? Então, aqui ligação, aqui a interação. E se eu misturasse os dois? Se você misturasse amônia e água, a interação também seria por ligação de hidrogênio. O nitrogênio aqui, que é mais negativo, interage com o hidrogênio aqui. Da mesma forma que o oxigênio da água vai interagir com o hidrogênio da amônia. Tá certo? Bom, para a gente terminar, então, vamos estudar o que isso tem a ver com, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade. Esse desenho aqui eu só estou querendo mostrar como que as moléculas, né, as partículas, elas estão agregadas, né, elas estão, quando você fala do estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No sólido elas estão bem próximas umas às outras e conforme eu passo para o líquido e para o gasoso, elas afastam, né, elas se afastam umas das outras. Ou seja, o que seriam então, o que seria, né, por exemplo, a temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a ebulição, né, que seria do líquido aqui para o gás? Nada mais é do que uma energia que você tem que fornecer para essas partículas para elas se separarem fisicamente umas das outras, certo? Então você concorda comigo que quanto mais forte for a interação entre essas partículas, maior vai ser a energia que eu tenho que fornecer para separar. Então, obviamente, maior será o ponto de fusão e também, consequentemente, de ebulição.
Dentre as interações que nós já aprendemos aqui, então nós temos as seguintes, né? Então, por exemplo, íon-íon, se eu estiver falando de íon-íon, eu estou falando de compostos iônicos formados por ligação iônica, hidrogênio, temos a dipolo-dipolo e temos as forças de London. A força aqui, gente, ela vai exatamente neste sentido aqui. O que está mostrando isso? Que daqui de baixo para cima, eu vou ter um aumento dos pontos de fusão e de ebulição. Em outras palavras, forças de London é a interação mais fraca que tem. Daí dipolo-dipolo é um pouquinho mais forte. Ligação de hidrogênio ela já é bem mais forte. E a mais forte de todas aqui seria íon-íon, tá? Então, se você tem uma molécula que interage por exemplo, dipolo-dipolo, ela vai ter um ponto de fusão e de ebulição geralmente menor do que a outra molécula que tem a interação do tipo ligação de hidrogênio. Já os compostos iônicos, né, geralmente se você comparar os pontos de fusão, eles são bem maiores do que os compostos que têm esses outros tipos de interação. Tá? E para a gente terminar, eu vou falar da solubilidade. Existe uma frase muito falada, né, dentro do mundo da química, que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que eu quero dizer com isso? É que não é 100% dos casos, tá, pessoal? Mas eu posso falar o seguinte, que substâncias polares são bastante miscíveis, né, se misturam bem em outras que são também polares, e o que é apolar mistura bem em coisas que são apolares, tá ok? Então daí aqui, por exemplo, que surge aquela velha brincadeira, né? Por que é que a água e o óleo não se misturam? Por mais que você não saiba se o óleo é polar ou apolar, você sabe que a água ela é polar, que nós acabamos de estudar. Então, logo, se eu tento misturar água e óleo e eles não se misturam, eu chego à conclusão, então, que o óleo é apolar, tá? Por outro exemplo, né? Se você consegue misturar água e álcool? Sim. Então, ou seja, água e o álcool também têm um certo caráter polar e você consegue misturar os dois bem. Agora, já gasolina e querosene, também, os dois entre si se misturam bem. Agora, quando você tenta, por exemplo, misturar água e gasolina, aí você já não consegue misturar as duas coisas, certo? Por quê? Porque a solubilidade das duas coisas, ela é diferente, tá? A água é polar e a gasolina, ela é apolar, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e estou aqui para as dúvidas. Até mais!